sobre os sumérios. Quem é este povo? Que linguagem eles falavam? Como se comunicavam? Onde eles viviam? Como viviam sobre a terra? É logo após a nossa vinheta. A paz do Senhor Jesus. Hoje irei fazer um breve comentário sobre os sumérios, um povo o qual teve o idioma e sua escrita como sendo a mais antiga no mundo. Mas antes peço a sua inscrição no nosso canal, os seus likes, seus comentários abaixo desse vídeo. Amém? Bem, a língua falada pelos povos do antigo reino sumério, a qual viveu na Mesopotâmia, e o seu vocabulário, a sua gramática, assim dizer, não aparecem ter relação com nenhuma outra língua que existe hoje. A língua dos sumérios é a escrita mais antiga do mundo. Esta linguagem, segundo os historiadores, vem logo após Adão e vai até a famosa história de Nimrod. Isto segundo os estudos e pesquisas que supõem esta história. Eu, particularmente, não estou afirmando nada. Eu já quero deixar bem claro, pois este assunto, a qual iremos tratar sobre a linguagem, poucos se sabe como foi desenvolvido com o passar dos tempos. Amém? Glórias a Deus. As primeiras inscrições procedem de 3.000 anos antes de Cristo, e seu alfabeto é cuneiforme, ou seja, a escrita cuneiforme é a designação geral dada a certos tipos de escritas feitas com o auxílio de um objeto em forma de uma concha, e juntamente com os desenhos e escritas egípcias, e com certeza a do povo sumério, que tem cerca de 3.200 anos antes de Cristo. E a existência desta língua e da cultura que ela revela permaneceram esquecidas até o século XVIII, quando seu alfabeto foi decifrado. O principal dialeto sumério foi o emergir, ou, em outras palavras, uma linguagem magnífica. Embora houvesse outros de menor difusão, empregada pelas mulheres e pelos eunucos. O primeiro povo a habitar na Mesopotâmia foi os sumérios. Os sumérios inventaram várias coisas, e entre elas a escrita cuneiforme, tipo um sistema de drenagem e irrigação, e uma arquitetura muito avançada. Eles foram os primeiros povos que habitaram na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, que é protegido por um imenso deserto. Local este que tempos
mais tarde, ocorreram constantes disputas e fortes guerras. Os sumérios, eles se organizavam em cidades e não tinha um governo centralizado, o que facilitou o domínio dos acádios. Guarde esse nome, tá? Ou seja, os acádios, eles foram um dos povos que viveram na Mesopotâmia. Eles conquistaram os sumérios e depois eles mesmos foram dominados pelos babilônicos. Eles formaram o primeiro império do mundo por volta de 2500 anos antes de Cristo. Voltando aqui sobre os sumérios, eles eram um povo politeísta, ou seja, um sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Na sociedade politeísta, normalmente, cada um dedicava a uma característica particular da natureza, como por exemplo, Deus do trovão, Deus do sol, deusa da chuva, deusa da terra e por aí vai. Eles construíram um templo com a arquitetura bastante avançada, chamando de zigurates. O povo sumério inventaram a escrita cuneiforme com 2000 símbolos realizado em argila com instrumentos em formatos de conchas ou colheres. Esses escritos influenciaram até mesmo a Bíblia Sagrada. A sociedade suméria era inicialmente organizada pelos sacerdotes em cada cidade, que tinham como missão agradar os deuses. Para isso, tinham que manter a população como serva, ou seja, como escravo. E ao longo do tempo, essa organização mudou e cada uma dessas cidades passou a ter um rei. Elas eram cercadas por muralhas e guerreavam muito entre si. A economia suméria era baseada na agricultura, com plantações de tâmaras, cevadas, trigo, também na criação de animais como gados, ovelhas, cabras, e nas cidades eram feitos artesanatos de cerâmica. O governo sumério era descentrado. Cada cidade era autônoma. Eles acreditavam na deusa Ixatar, a deusa da fertilidade, uma espécie de deusa maior do povo. Nessa época, a comunidade crescia e se organizavam em torno do templo daquela cidade para agradar o Deus daquele local. A população se tornavam suas servas. Os sacerdotes não podiam deixar os deuses descontentes, por isso regulavam o trabalho. Com o tempo, essa organização deu lugar a outra forma de sociedade. No entanto, é importante destacar que os sumérios nunca configuraram um reino ou um império unificado. A economia dos sumérios dependia diretamente de dois rios que cercavam a região, ou seja, dois rios
conhecidos, o rio Tigre e o Eufrates. Eles criavam técnicas de drenagem e também de irrigação, e com as águas que vinham diretamente desses rios para as suas plantações de cevada, também de trigo e tâmaras, e principalmente nas criações de animais, bem como para as cidades que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Eles criavam gados, cabras e ovelhas que lhes garantiam a alimentação e também transporte. Nas cidades eram produzidas peças de artesanatos e cerâmicas. A escrita cuneiforme afetou diretamente a economia, pois através dela os sumérios conseguiam organizar os seus fluxos de excedentes que eram comercializados. Os sumérios se organizavam politicamente em cidades que eram autônomas entre si, com leis, economia, administração e um governo próprio. Eles tinham em comum o idioma. Muitas dessas cidades disputavam por terras mais férteis, portanto, existiam pequenas guerras entre elas. Para se protegerem, cada uma delas passou a ter muralhas, e dentro dessas muralhas tinham grandes templos chamados de zigurates. Cada uma delas tinha um rei. Havia desigualdade social, pois alguns grupos tinham maior quantidade de terras que outros, e os reis viviam em grandes palácios. Os camponeses, ali em suas maiorias, com casas de palhas. A cultura sumérica girava em torno do culto aos deuses, e os artesanatos e cerâmicas produzidas para fins comerciais e também características em essa cultura, bem como o politeísmo, como eu disse antes, Mas o ponto principal da cultura sumérica é a arquitetura, que com grandes templos construídos, chamado de zigurates, o que tornou essa civilização conhecida como de excelente. Arquitetos e construtores. A língua desenvolvida pelos sumérios não tem relação alguma com nenhuma outra língua que existiu depois dela. Esta língua, a mais antiga do mundo, ela foi descoberta apenas no século XVIII por pesquisadores que foram até a região e na tentativa de comprovar a história bíblica. Eles acabaram encontrando todo o alfabeto da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme significa literalmente escrita em formato de cunha, tipo formas feita de barro com instrumentos parecidos com uma colher. Essa escrita foi criada pelos sumérios por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Eles escreviam geralmente em argila, mas se quisessem que o registro durasse, eles faziam as em tábuas, as quais
eram levadas ao fogo. A princípio, foi difícil decifrá-las. Em seus mais de 2000 anos, suas invenções serviam muito para a economia suméria, principalmente para fazer contas. Foi adotada pelos povos que se seguiram como os acádios. Os acadianos, eles eram um povo de origem semita, que venceram os sumérios e adquiriram o controle da região da Mesopotâmia. No ano de 2334 anos antes de Cristo, os acádios usaram muitos do que tinha sido inventado pelo povo sumério e desenvolveram um império que durou apenas 200 anos. Toda a cultura suméria passou por modificações nas mãos dos arcádios e ao longo do tempo foi feito por sucessivos povos como os assírios e também os babilônicos. Os primeiros habitantes na Mesopotâmia foram os sumérios. Eles chegaram por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A região foi, ao longo da história, bastante disputada por várias outras civilizações, já que se localizava no crescente fértil entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque. A civilização suméria se implantou no local por motivo ainda não decifrado. A hipótese mais aceita é de que eram nômades. Até então, eles teriam passado fome ou carência de água em outras regiões, provavelmente nos planaltos do Irã. A região da Mesopotâmia era também cercada por grandes montanhas. Tudo isso lhes garantia proteção contra possíveis invasores. Os sumérios se desenvolveram muito nessa época. Essa civilização começou a ruir em 2000 anos antes de Cristo. Ur foi saqueada e os acádios se tornaram os mandantes, fundando ali um império comandado por Sargão da Arcádia, também conhecido como Sargão o Grande. Ele foi um rei arcádio, célebre por sua conquista das cidades-estados sumérias no século 24 e 25. O fundador da dinastia acadiana, Sargão, reinou por 56 anos, de 2270 anos antes de Cristo. Assim como os sumérios no início, os acádios eram nômades. Com o tempo, eles também foram se acabando. Na antropologia evolucionária, um termo aplicado à transição cultural da colonização nômade para a permanente. Nesta transição para o sedentarismo, as populações seminômades possuíam um acampamento fixo para a parte sedentária do ano. Na região central da Mesopotâmia, como os sumérios, eles não possuíam reinos integrados. Os acádios, através de Sargão, eles constituíram ali o primeiro império do mundo, dominando os anteriores
Eles também tinham a agricultura no centro da sua economia. Por causa dos rios, eles se tornaram herdeiros de diversas invenções dos sumérios, principalmente da escrita, que difundiam mais do que os primeiros. Além de todas as criações e descoberta feita pelos sumérios já mencionadas, eles também fizeram os primeiros livros, entre eles um de química, a qual tratava das questões do universo, como corpos celestes e cálculos matemáticos. Alguns historiadores defendem que eles inventaram o primeiro veículo do mundo, a qual seria feito de rodas puxada por um animal. Suas tábuas serviram de inspiração para trechos da Bíblia. Bom, eu creio que já deu para entender um pouquinho sobre este assunto. Amém? É um assunto tão antigo, mas que nos ajuda muito, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.